É isso mesmo. Gente, vamos orar para a gente começar? Nosso querido Deus, muito obrigado por essa manhã, pela tua graça em nossa vida, por essa celebração que é a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo café da manhã que o Senhor nos deu, essa comunhão. Senhor, nos abençoa nossas mentes, os nossos corações, para poder absorver os ensinamentos que o Senhor tem nos dado através da tua palavra e de servos teus que a interpretaram. Senhor, obrigado pela apresentação do coral, que essa igreja seja cada vez mais musical. Temos um bom grupo de louvor, bons cantores, um coral que tem se demonstrado lindo também. O Senhor tem nos sido graciosos nessa área de música. Em nome de Cristo. Amém. Meus amados, vamos lá. Esse nome esquisito aí, né? Definições, era para ser definições padrão? Eu botei definições padrões. Acho que está errado isso, não tá? O pessoal do português aí deve saber. Sintaxe padrão, né? Eu parei. Então, o que é que isso quer dizer, né? Em todas as formas de escrita, seja poesia ou prosa, o fato de haver uma continuidade ou descontinuidade em relação às definições padrões, acho que é isso mesmo, das palavras na sintaxe padrão faz bastante diferença. Esquisito, né? Eu sei, aí ele resolveu falar difícil. Mas veja, o que ele quer dizer é que a compreensão depende de padrões pré-estabelecidos entre o artista e quem aprecia, né? Como é que é isso? É comum a gente pensar o artista como alguém e faz parte do trabalho dele. Veja, ele é um rival, no bom sentido, né, um paralelo, vamos chamar assim, do cientista nesse sentido, né, na existência. O trabalho deles é semelhante. Só que o artista, ele faz o trabalho do cientista de compreender a criação e explicar determinados pontos da criação, mas ele faz isso via emoções, via sensações. E o cientista faz isso via intelecto. Mas eles são parecidos nisso, né? Eles compreendem a criação e explicam pra gente. Agora, como ele vai pelo caminho das emoções, acaba parecendo que ele está viajando na maionese, e às vezes ele está mesmo. Porque as emoções, elas têm um quê de subjetividade muito forte, muito maior que o intelecto. Ora, se as pessoas estão relativizando o intelecto, avalie as emoções, elas já foram subjetivizadas há muito tempo. Mas elas têm mesmo, elas têm um quê de subjetivo, porque a sensação bioquímica, ela não é transferida para o cérebro por igual para todos nós. Então, calor, por exemplo. Calor é uma sensação. Esse calor, ele é interpretado de maneiras diferentes, né? Então, tem quem goste de calor. Eu acho um absurdo. Eu acho que é caso de polícia, alguém que gosta de calor. Mas eu sei que tem gente que gosta. Então tem gente que não sabia que gostava de calor, se incomodava com o calor do Cariri. Aí um amigo meu, ele nem tá aqui, é o Lucas, né? Ele sempre diz, eu achava que adorava frio, mas aí eu casei e fui pra lua de mel em Gramado. E aí o pessoal da gravação, acho que misericórdia é pro casamento do Lucas, não é não. Foi um acidente aqui que aconteceu. Aí ele descobriu que odeia frio, que o calor é maravilhoso, que ele adora o calor. Porque passou muito mal no frio, né? Então veja, essas sensações, elas têm diferentes percepções na emoção. Veja a diferença aqui, emoção e sensação, né? Então, o artista, ele trabalha nesse ponto. Ele vai trabalhar em gerar uma sensação com a obra de arte. Então, ao ouvir um coral, por exemplo, nós ouvimos um coral hoje. Ao ouvir o coral,
cada pessoa tem a mesma sensação. Por que a mesma sensação? Porque são as mesmas vibrações que estão sendo, a qual eles estão sendo submetidos. Então o coral junto com a nossa cozinha estão ali tocando juntos, são os mesmos acordes. Todo mundo está recebendo essa mesma coisa. Só que como cada um interpreta isso ou faz a ligação da sensação física, que estão a audição, a visão, o próprio tato, né, das vibrações na nossa carne, né, o cheiro, essas sensações todas que estão envolvidas em uma apresentação musical, elas são percebidas por igual, porque nós temos, né, a não ser que alguém tenha algum problema de audição, mas não é esse o caso. Elas são percebidas por igual, mas elas são racionalizadas de maneira diferente. Por que que isso é importante? Porque quando o artista cria, ele tem que criar num idioma que quem vai ouvir entende. Faz sentido? Então, como é que alguém se identifica, por exemplo, como brasileiro? Nós temos, pelo menos, no mínimo, duas coisas em comum: geografia e a língua. O brasileiro, principalmente, né? Que a genética não é exatamente a coisa mais comum entre nós, né? Nós somos um povo muito misturado e um espaço geográfico muito grande, o que dificulta nós sermos todos descendentes de uma mesma raiz, mesmo tronco, né? Até quem acha que tem é meio difícil na hora de fazer os cálculos, não é exatamente assim, né? Os judeus, né? Somos todos filhos de Abraão, e os muçulmanos, os árabes, né? Somos todos filhos de Abraão também. Aí quando tu vai olhar, não é exatamente assim. Só dos judeus, Judá já tinha se metido com Canané já há muito tempo. Então, não é exatamente um povo puro. Mas, no caso do Brasil, geografia e língua é o que define que nós somos brasileiros. Só que aí você tem um cara. Meus exemplos não estão nenhum aqui, né? Tem um cara, Felipe, nosso irmão Felipe, que vem do João Cabral. Eles têm um vocabulário específico. Entende? Vai para Barbalha, que é o caso de Lucas, nascido e criado em Barbalha, eles têm um outro vocabulário. E é muito invocado como eles conseguem se compreender. Mas, se você for para mais longe, então pegou o pessoal, sei lá, o Lucas de Barbalha, e foi lá para o Rio Grande do Sul, na beirada do Uruguai, é perigoso que eles não se entendam. Mas tem uma coisa ou outra que vai fazer sentido. Por quê? Há um padrão de sintaxe, uma definição padrão no caso da linguagem. Então eles estão falando um mesmo idioma dentro de uma variedade, né, de uma variação linguística possível dentro de um mesmo idioma. Não é dentro de um mesmo tronco linguístico, porque isso também acontece. A gente consegue compreender alguém falando espanhol devagarzinho e eles conseguem entender a gente falando devagarzinho, porque o tronco linguístico é o mesmo. Isso pode acontecer inclusive com francês, italiano e romeno, que são línguas um pouquinho mais distantes em termos de vocabulário, mas que estão dentro do mesmo tronco. Porque existe um tronco padrão de comunicação. Sintaxe padrão. Então a gente consegue se localizar. É possível, então, que em um contexto de conversa, nós saibamos que o vocábulo manga que está sendo tratado não é manga de camisa, mas é uma fruta. E nem é a conjugação do verbo mangar, que é comum aqui no Nordeste, né? Fulano mangou de fulano. E coisou. Então vamos 3 exemplos que nós já vimos aqui. A ceia das Olimpíadas. Vamos aplicar essa coisa da sintaxe padrão na arte, tá? A ceia das Olimpíadas, o Mateus lá, o Considerai os Lírios, do Fujimura, e o Maple Leaf Underground. Eu não vou botar pra tocar hoje, mas a gente já ouviu ele, lembra, né? A gente ouviu essa música do Stephen aqui em aula. Eu acho que eu tô com problema de... Olha só, essa é a ceia, a Santa Ceia, a última ceia, do Leonardo da Vinci. Essa imagem, ela já está consagrada no imaginário ocidental. O Da Vinci conseguiu fazer isso, né? Conseguiu pós-morte, tudo bem, mas conseguiu.
Então, quando a gente pensa em última ceia, em Santa Ceia, a gente pensa desse jeito assim. É claro que é meio bobo se você for criticar a Santa Ceia, a última ceia. Estou falando do quadro, tá? Não estou falando da vida real, não, né? Do que aconteceu lá com Jesus. Estou falando do quadro. Então você vai criticar a última ceia e dizer, olha só, que bobo, porque é que eles estão todos do mesmo lado, tá vendo? O cristianismo é falso. Acontece, tá? Então tem essas piadocas. Ah, isso aqui, olha só, Maria Madalena, não sei o quê. Tudo bem, é um bocado de chatice do Leonardo da Vinci e do pessoal que depois vai analisar ele. Porém, eu tenho um cara aqui que está já determinado que é Jesus, a personagem Jesus, e eu tenho aqui os apóstolos nessa organização. Eu tenho um dizendo, olha o que ele está dizendo, olha o absurdo, quem é que vai trair? O outro dizendo assim, mas eu não sou. Será que não é Pedro? Pedro está dizendo, opa, eu não, hein? Olha ele aqui. Aí tá aqui, ó, esse aqui é Tomé falando para Maria Madalena. Eu acho que eu sei quem é. Ó, tá vendo? Então, o café, eu sei não quem é Judas aqui. Mas deve ter alguém com uma sacolinha aqui de dinheiro. Olha só, quando um cara pega isso e encena dessa maneira, o que é que ele está fazendo? Ele está indo no imaginário da população ocidental inteira e trocando as imagens, colocando uma série de personagens, né, que estão no lugar do que para o Ocidente inteiro são uma fila de santos. Entende? São todos santos, personagens importantes da história do Ocidente, incluindo, obviamente, o principal que fica no meio da cena. Como é que eu sei que é essa daqui, né? Primeiro é a que está de auréola. Eu espero que seja uma auréola, porque se isso for só uma tiara que era para ser normal, deu errado, né? Deu errado a auréola também, mas pelo menos podia parecer. E porque essa moça que está aqui do lado dela, Deus o sabe, está na posição que estava Maria Madalena, né? Ó. Então tá aqui de lado. Então eles fizeram bem esse. Aí eles vão e depois eles mentem, né? Dizendo que na verdade era a festa dos deuses, né? Que vem um século e meio depois de Da Vinci, já o estilo Caravaggio, copiando Da Vinci, né? Fazendo uma cena parecida com a Santa Ceia, a última ceia, com os deuses do Olimpo. E aí o pessoal daqui, dessa festa, diz assim, ó, vocês que são bobos, você não lembra que a gente falou disso? Vocês que são burros. Teve até um irmão nosso, que se diz crente, por aí, dizendo, olha, tá vendo, vocês não entenderam nada. Na verdade, era a festa dos deuses, esqueci o nome dele, Hilma, outro cara, que tem 30 citações em artigos científicos de arte, exposição pífia, e, assim, comparado com Da Vinci e com o imaginário do Ocidente, entende? Então, quando os caras fazem isso daqui, eles estão trabalhando, olha só, eles acertaram. Por quê? Eles trabalharam dentro de uma sintaxe padrão. Está estabelecido dentro da linguagem artística ocidental, dentro do repertório artístico ocidental, de que alguém santificado aqui no meio, numa mesa que está todo mundo do mesmo lado olhando para cá, é a última ceia. Já está no nosso vocabulário isso. Entende? Já faz parte de como nós compreendemos essa cena. Essa cena aqui já está na nossa cabeça a ponto de, quando se juntar desse jeito aqui, nós vamos nos remeter a isso aqui. Entende? Então trabalha com o padrão gramatical artístico do Ocidente. É assim que ele funcionou. Aí, é o final, onde Baco, né? Dionísio está aqui no meio. Mas veja como isso é bobo, né? É o Papai Smurf. É ridículo, né, gente? É ridículo. Mas veja só. Veja só isso.
Só para ficar uma coisa clara, né? Essa abertura das Olimpíadas ela é de um espírito anti-olímpico, tá? Anti-olímpico. Porque para você vencer um esporte a nível mundial, esse tipo de coisa você tem que renegar. Você tem que negar as suas tentações de gula, de orgias. Isso. Tá um Jesus muito pouco olímpico, por sinal. Mas, veja só, essa celebração queer, ela é de um espírito anti-olímpico. Quem foi que venceu, quem foi que simbolizou bem? Foi a Raíssa, brasileira, né? Foi o Medina, brasileiro, né? Que conseguiram demonstrar que essa ceia, essa daqui, o espírito dessa ceia contribui para que as Olimpíadas funcionem, para que o atleta chegue ao nível atlético necessário para vencer. É um nível de sacrifício pessoal alto, de disciplina, de negação de quem nós somos de verdade e não a aceitação completa de quem nós somos de verdade. Outro caso é o lírios aqui, o considerar os lírios do Makoto Fujimura. O que é que ele faz aqui, né? Eu tenho uma imagem que ela tende à abstração, mas ele limita a minha imaginação dando nome a essa obra. Ele chama ela de Mateus, considere os lírios. Está fazendo referência a Mateus capítulo 6, né? Quando ele diz assim, parem, porque vocês estão ansiosos, né? Vocês estão ansiosos demais, vocês precisam parar, observe os pássaros e observe os lírios. É a proposta do Makoto Fujimura com a arte dele, no sentido de arte lenta. Nós falamos disso no último encontro. Aqui, ele joga uma imagem, né, um punhado de tintas. Eu sei, se vocês não tiveram a curiosidade de ver ele pintando, é um negócio bem ritual, assim, bem legal. E aí uma das formas que ele faz é, ele pega o pincel assim, né, grande, tipo um esfregão, aí mergulha na tinta assim, aí vem puxando, né, e vai fazendo assim, ó. Aí vai pintando assim. Eu fiquei pensando assim, a probabilidade desse pincel fazer o que esse cara quer é muito pequena, né? Mas veja, no final das contas, e ele usa não é um aspirador não, é o contrário de aspirador, que ele vai empurrando, o soprador. Aí ele vai empurrando a tinta assim, enquanto ela tá molhada ainda, né? Aí vai ajeitando. Foi assim que ele fez esse lírio. Veja só, o jeito que ele organizou aqui, a tinta, junto com o nome que ele deu para o quadro, sugere que aqui eu tenho um lírio. Olha só, o caule, as pétalas, ó, pétalas aqui também, uma folhinha. Vê, o nome foi quem fez a gente conseguir perceber, né? O nome e toda ele tem textos e tal, então veja que ele se preocupa com essa coisa do significado, né? Ele sabe que isso daqui pode parecer uma piscina, por isso ele bota o nome e limita isso, né? E a proposta é, ele te deu o nome, ainda não estou conseguindo ver um lírio aí, então tu para e olha. 18 minutos. Veja só que loucura. Essa imagem aqui, né? Você ficou aqui e viu. Mas ele está dentro da nossa proposta. Por quê? Ele conseguiu, dentro da linguagem padrão que nós temos, mostrar uma figura que nós reconhecemos na realidade, fora da tela. Por mais difícil que seja. Mas está aqui. Entende? Está aqui o lírio. Tendo o lírio aí, eu agora consigo captar e eu tenho uma conexão com a obra. Uma conexão porque eu já conhecia o repertório, que é as flores,
consigo, através da obra dele, perceber uma flor que não existiria dessa maneira, mas está sendo, está aparecendo. É por isso que algumas pessoas assistem um filme e dizem assim, para quem gosta daquele filme, é um filme mentiroso. Tecnicamente, todos são mentirosos. Não é? É um filme. Não é um jornal. Porém, tem filme que é demais. Né? Tem filme que dentro da própria realidade do filme não está compatível. Então a gente, sei lá, vai ver o Homem-Aranha. Aí nós conhecemos a realidade do Homem-Aranha. O cara solta teia, prega na parede. É um nível de ficção alto. Mas está explicado. Dentro daquele universo, nós esperamos aquilo. Só que pode ser que alguém invente alguma coisa, algum produtor de cinema invente alguma coisa, que nós, fãs do Homem-Aranha, vamos olhar e dizer, não, isso aí não existe. O Homem-Aranha tem uma capacidade de voar sem o traje do Homem de Ferro, né? Do Tony Stark. O cara, sei lá, saiu da aranha e virou borboleta. A gente vai olhar assim e dizer, cara, isso não dá. Isso não dá, a gente não... Ou, sei lá, o Batman ter asas de verdade de morcego. Estranho o Hulk, por exemplo, calma lá. Exato. A gente olha mas eu acho que o gibi promove, né? Mas assim, veja que mesmo dentro da ficção, nós precisamos de conexões de padrão com a realidade. Ainda que a realidade seja a realidade posta na ficção que nós estamos vendo. Entende? Isso serve para qualquer outra história. Serve, sei lá, o Hobbit. Então a gente admite toda a ficção envolvendo aquela fantasia. No momento que o Gandalf soltar o cajado, pegar uma varinha de condão... Você não quer nem enfrentar aquilo, é ficção. Exatamente. É tão bom que não precisa ser real, né? Precisa ser real. Então é isso. Há pontos de contato, né? Com a realidade. E por isso funciona. Então é aqui onde a beleza ela vai acontecendo. Esse daqui eu até botei a foto dele aí, era para aparecer depois, mas eu acho que eu não botei a animação. Tudo bem. Lembra que nós ouvimos essa música aqui? Depois, para quem chegando por aqui, eu posso mandar. Me lembra que eu mando. É uma música muito, muito estranhona. Eu acho linda, tá? Quem fiz a estreia dessa peça foi maravilhoso. A experiência de imaginar isso, falar com o compositor, e aí, como que é esse negócio? Ele diz, não, faz o que tu quiser. Se eu faço o que eu quiser, a música não é tua, a música é minha, né? Mas aí ele teve ele trouxe trechos, pedaços musicais, onde estão aqui, ó, nesses quadradinhos, são fragmentos musicais, principalmente esses dois aqui da ponta, que eles são idênticos, que eles tocam de maneira repetitiva, né, minimalista, repetindo tudo, enquanto os outros instrumentistas desenham, né, seguem o desenho de uma folha, aquela folha que tem na bandeira do Canadá. Então, isso daqui, para o ouvido comum, é esquisitíssimo. Não dá para entender, não. Você vai ouvir e não tem pé nem cabeça. Agora, isso daqui, no ouvido comum, lembra algo que ele já ouviu. Apesar de que está feito de um jeito que não é estrófico, não é arrumadinho, não tem uma letra, não é bonitinho como uma canção. Não é formato de canção, tá? É um formato bastante moderno, bastante atual, assim, de música de concerto. Mas é um tipo de som, de melodia, que no ouvido normal, no ouvido cotidiano, não causa estranhamento. Então o Stephen consegue trazer uma música experimental, muito esquisita, para o ouvido cotidiano, apontando pontos, e aí o cara chega no final e diz assim, estranho, mas tem alguma cor bonita aí. Não sei o que é não. Não, o estranho não vai sair daí, vai ficar aí. Depois eu mando para quem não estava aqui, pra gente não parar por aqui. Olha só, o Schaeffer, ele vai... o exemplo que ele dá é do surrealista Alberto Giacometti.
Surrealismo nós falamos na aula passada, né, de que a proposta do mundo dos sonhos. Então, tem conexões com a realidade, ou seja, nós conseguimos reconhecer o que está ali acontecendo naquele sonho. Eu sei que nem todo mundo sonha assim, mas normalmente o sonho tem algo de realidade. Tem sonhos que são muito verossímeis, né? Tanto que a gente se confunde. Já aconteceu isso comigo. Era tão incrível que no meu sonho eu acordava, passava um dia louquíssimo, dormia e acordava na vida real. Não é possível. Será que... Louquíssimo, louquíssimo. Dura aí alguns segundos de confusão. Não sei quem já passou por isso, eu já, né? Mas há sonhos que são claramente surreais, não é? E aqui tem figuras do Giacometti, né? Olha só, esses bichinhos que ele esculpiu. São esculturas em metais, tá? Em latão, cobre, ferro. Tem umas mais carinhas também, prata, aço e tal, mas normalmente esses metais aqui. Então, veja, é um cachorro, ou não é? Alguém não tem visto um cachorro aqui? Cabeça do cachorro, cauda do cachorro. Aqui eu tenho um homem, pelo menos um ser humano, né? Ele está de salto alto, é. Não seja homofóbico. Tem aqui um outro ser humano. Impressão minha, esse aqui tá mais feminino. Um sentadinho meio assim, com a mãozinha no joelho. Não é? Sei. Assim. Veja só. Muito bom. Isso aqui pode ser um gato, pode ser uma onça, mas é um felino, né? Eu acho que é um gato. Um cara italiano, ítalo-suíço. Eu acho que não tem onça pra lá, não. Mas vai que, né? Acho que é um gato. Então veja, semelhança com a realidade. A ponto de nós podermos dizer, achei bonito, achei feio. Né? Não achei legal. Acho que dá pra enfeitar a minha casa. Não quero. Mas tem uma coisa com a realidade. Não é a roupa do rei Du, né? Não é... Essa história é muito boa. Então não é a roupa do rei Du. Tem contato com a realidade. Inclusive, esse tipo de pintura, de escultura, tem umas... Em decoração normal, tem umas africanas, vocês já viram? Né? Que elas são bem compridas assim, né? Umas esculturas, eu não sei se é de metal aquilo, é barro. Deve ter... Tem, né? São as africanas, né? Bem compridas assim, né? É nessa pegada do Giacometti aqui. Isso, porcelana, né? Então veja aí que tem uma conexão, tá? Então quem vê isso consegue perceber. E aí a gente começa a conversar. Dá pra ver então que não é só gosto, né? Não é só, eu gosto, eu não gosto. Arte contemporânea é coisa ou de maluco ou de gente intelectual demais. Não, existe uma necessidade de pontos de conexão com a realidade. Por que é que isso para o cristão é importante? Por que é que o chefe coloca como um dos pontos em a arte e a Bíblia? Porque nós temos a necessidade, nós como cristãos, temos a necessidade de que haja conexões com a realidade. As nossas experiências precisam ser reais. Por qual motivo? O nosso Deus é o Criador da matéria e Ele encarnou. Então é a religião mais difícil. É a religião mais difícil. Porque tu acreditar em deuses que estão por aí é mais fácil, entendeu? É só fé e tal. Tu vai tendo pontos aí de mitologia e tudo. Mas no nosso caso, a nossa mitologia, tecnicamente falando, né? Mitologia não quer dizer que não é verdade. Quer dizer que é uma história fundadora, né? A nossa explicação para as coisas envolve Deus virar carne. Entende? É sério isso. Não foi só
um Moisés que foi lá em cima e recebeu como um oráculo. Não, a coisa aconteceu com Cristo. Entende? Aconteceu a olhos nus, né? Tem gente que não acreditava que ele era Deus e que registrou, né? Ele estava aqui. E tem mais. O pessoal está dizendo que ele ressuscitou e estão morrendo por causa disso. Então é uma religião complicada. Entendeu? Então a nossa religião, a nossa fé envolve realidade. Envolve estar em contato com a realidade. Porque então a nossa arte não deveria. Entende? A nossa arte tem que ter essa conexão. Ela tem que ter um delimitador padrão até para que as cosmovisões fiquem claras. Né? Porque se não tiver nada para analisar, você pode até não. Então essa é a cosmovisão dele. Mas talvez não. Às vezes foi o Diego que queria enfeitar a sala dele com um quadro do Arthur. Entendeu? Deu uma tela para ele, uma porrada de tinta, disse, vai, filho, segue o teu coração. Aí o garoto foi lá, deu-lhe a tinta, buf, buf, buf. Daqui a pouco o Henrique chegou, andou por cima, passou a cabeça assim, rodou e ficou aquela coisa. Aí ele olhou e disse, rapaz, isso ficou legal aqui. Pau, pendurou na sala. Pode ser isso, não pode? Precisa de conexão, ele está enfeitando a casa dele. Entende? Mas no sentido de arte propositiva, né, disso que a gente está falando, da gente pagar por isso, que no Brasil você paga por isso, tá? Você paga pelos artistas, isso é comum por artistas muito ricos, por sinal. Nem todos são, mas os ricos a gente sabe quem são, né? Então isso é importante. Então é análise de letra, melodia, você tem as pinturas, tem técnica de pincelada, tamanho de tela, tipo de traço, tipo de escultura, material a ser esculpido. Veja que a análise de uma obra de arte, ela exige muita coisa. Entendeu? Aí falar de cinema, você tem tipo de roteiro, porque eu não gostei daquele filme, é ruim. Não, pera lá. Tem filme que você precisa entender como é que ele está organizando, porque ele não está só te contando, não é só um desenho da TV Globinho, saudade, inclusive, né? Que te conta uma história do começo ao fim, ela vai passando e tu só precisa entender os fatos. Não, tem experiências cinematográficas específicas, né? De cada dramaturgo, no caso do teatro, de cada cineasta. Então, veja a gama de coisas que a gente tem. Então, quando vai falar de música, tem timbre que está envolvido, tudo isso tem que ter uma conexão com a realidade, no sentido de consigo perceber pontos que já estavam na minha cabeça? Consigo. Então, agora eu vou sentir os outros. Entende? Eu estou ouvindo uma música. Opa, isso aqui é o que acontece com a canção. O cara canta a música, então a letra, ela já te dá logo de cara alguma coisa para se segurar. A música instrumental não te dá, né? A música instrumental não tem no teu idioma alguma coisa. Então é isso que a gente vai buscando. Então, pontos de conexão são rochas para uma boa apreciação de uma obra de arte. Gente, o próximo ponto é a arte e o sagrado. O fato de ser uma obra de arte não a torna sagrada. Isso aqui é importante. Vou até botar mais café. Porque no século XX, os artistas, eles tomaram o lugar dos sacerdotes. O pessoal da psicanálise estava começando ainda, já muito forte na academia, mas muito entre os ricos. Então, a psicologia, esse sacerdócio da psicologia, ainda não estava em voga como está hoje. Então, os artistas tiveram um pouco desse papel. Só que o que eles fizeram? Eles fizeram isso com ironia, fizeram isso com feiura, fizeram isso com aberrações, com críticas, e aí se distanciaram das pessoas. E o que é que aconteceu? Mas eles ainda são sacerdotes. Isso, com essa distância, eles ficaram mais sacerdotais ainda. Então, esses artistas, eles são, olha só como ele é genial, né? Olha, ó, se ele diz isso, olha uma coisa maravilhosa que ele disse. Olha, não. Então, espera, se um artista de forró quer despontar na cena da música brasileira, ele precisa baixar a cabeça para um determinado trio de artistas.
que até tem até o seu valor, mas eles são sacerdotais, né? Então, o fato de ser uma obra de arte não quer dizer que ela é sagrada. Já vimos que toda obra de arte carrega uma cosmovisão. Nós vimos isso na outra aula. É uma cosmovisão e uma cosmovisão precisa ter alguma consonância com a realidade. Vimos isso no ponto anterior, né? Cosmovisão cristã precisa ter alguma consonância com a verdade. Acabamos de ver isso no ponto anterior. Mas todas as cosmovisões têm as mesmas categorias e isso afeta a arte. Então, as cosmovisões, elas possuem categorias semelhantes. Então, no jeito que se pensa, por exemplo, a moral, ética, os costumes, e aí a estética entra nesse processo também. Havia uma disputa, né, uma briga acadêmica no nosso meio, de onde a estética toca a ética, né, onde a ética toca a estética. Naquela coisa de pode e não pode, o que é bonito, o que é feio, e certo e errado ao mesmo tempo. Então, tem pontos. Por quê? Vai ser. Ops! Aqui. Olha só isso. Isso é uma figura de um sociólogo chamado Jonathan Haidt. Essa figura é o seguinte. Ele diz que as categorias morais, então cuidado, justiça, lealdade, liberdade, autoridade e santidade, e os seus binômios, então cuidado e dano, justiça e injustiça, lealdade e traição, liberdade e... não é ditadura não, é o autoritarismo, né? Autoridade e rebeldia, santidade e profanidade. Essas categorias existem em todas as culturas, 100%. É uma forma de nós vermos que todos são criaturas, apesar de terem religiões diferentes, em alguns casos, mas todos são criaturas de pelo menos o mesmo Deus. Então, esses deuses todos não podem ser existentes ao mesmo tempo, né? Não podem ser coexistentes. Quem criou tinha mais ou menos essa noção aqui. Mas, assim como o paladar, que tem doce, amargo, salgado, azedo e picante, nós temos esses sabores aí na língua, né? Esses 5 tipos de sabores: doce, salgado, amargo, azedo e picante. Todas as culturas que têm a mesma língua, elas, mesmo assim, elas têm culinárias diferentes, né? Então, o jeito que nós organizamos doce e salgado no Brasil é diferente de como se faz doce e salgado na China, no Japão. Então, é impensável, até a chegada dos japoneses, colocar algum tipo de mel no arroz, né? Depois a gente descobriu que é muito bom, faz sentido, né? Mel na carne, né? Faz sentido também, rola. Mas as organizações de sabores são diferentes nas culturas. Isso acontece com a arte também. Porém, isso começa com a ética, começa com a moral, mas como eles se organizam. Então, no caso da culinária, nós vamos ter algumas civilizações que não têm algum sabor. Por exemplo, os esquimós. Esquimós não têm doce na culinária deles. Então a língua deles percebe, na hora que você botar um docinho, a rapadura na boca do esquimó, ele vai dizer, opa, tem uma parada aqui. Pode ser que ele não aguente, cuspa, ou ele se encante, que é provável que vai acontecer, e fique muito doido. Quem nunca comeu melado quando come, né? Então, mas, apesar dele reconhecer o doce, a culinária dele não tem, por série de fatores. Não tem fruta lá, então vai ser baseado em raízes, que é o que sobrevive lá no Ártico, né? No Ártico ou Antártica? Ártico. Lá no Ártico vai ter raízes, vai ter peixes, né? Um mamífero ou outro, então eles vão comer, sei lá, foca, baleia. Então, são
tipos de alimentação que nós não temos, mas a baleia provavelmente vai ter gosto de porco. Ou não? Não vai ter gosto de peixe, porque a baleia não é peixe, né? Então, ia ser engraçado. Vamos descobrir isso daí. Eu vou atrás de alguém que tenha comido baleia para saber, eu conto para vocês. De toda forma, os sabores são os mesmos, só a culinária que muda. Saca? Então, muito bem. Como nós vemos, por exemplo, autoridade, né, e submissão, né? Aqui no Brasil é diferente de como se vê na Inglaterra, por exemplo. Diferente. Então, até o sistema deles é outro e tal. E é também diferente de como vai ser no Líbano. Tá meio sem autoridade lá. Já não é a mesma coisa no Irã, que a autoridade já é mais estabelecida. O jeito que se vê, por exemplo, a autoridade no Japão. Então, o imperador japonês baixa a cabeça para o professor. Então, veja como é organizada a autoridade, o sistema de autoridade, né, diferente em cada lugar. Mas a categoria existe, autoridade. Então está em todo lugar, isso é absoluto. Como que se organiza é que é diferente. A mesma coisa de cuidado. Então a gente tem quem deve ser cuidado. Algumas culturas vão colocar a criança como a coisa a ser mais cuidada. Crianças, normalmente crianças e idosos. Outros, as mulheres, né? Em culturas que não se tem uma longevidade muito grande, as mulheres são mais cuidadas do que os velhos. Por motivos óbvios, né? Para poder, né, continuar nascendo gente, porque morre muita gente. Se tem poucos velhos é porque morre muita gente. Então vai depender disso. Na cultura ocidental isso está mudando. A criança está saindo de cena, está entrando a figura do trans, né? É quem deve ser cuidado. Veja, a categoria permanece. Cuidado e dano. Então, essa categoria moral, ela permanece lá. Ela não saiu. A gente só tirou quem é que merece. Então, a criança não merece tanto assim. Né? Agora é uma outra figura que foi punida, vitimizada pela natureza. Coitado. A ideia é de cuidado vulnerável. Exato. Aí, o que é ser vulnerável? O que é ser vulnerável? Exato. Quem é vulnerável? Nesse assunto, imagine, não é só o que é que eles fizeram. Eles colocaram como opressor, como vitimizador, a tradição sexual cristã. Né? Mas por que é que, se esse é o vitimizador, por que é que do outro lado das vítimas não foi incluído o pedófilo, por exemplo? Porque na hora de colocar no pacote, ele acabou ficando mais como vitimizador do que como vítima. Né? Não é a mesma coisa do trans. Né? Que é uma pessoa que sofreu por causa da biologia e não está necessariamente fazendo mal a alguém diretamente. Né? Então, o homem cis gay, por exemplo, ele é mais vítima na hora de pesar, ele é mais vítima do que vitimizador. Se parar para pensar, ele não é exatamente um vitimizador, né? Mas ele é colocado como vítima por causa desse tipo de organização da categoria cuidado na nossa sociedade. Isso é um problemaço, porque daqui a pouco isso vai... O homem cis gay já está virando vitimizador, já está virando um opressor nas comunidades aí. Daqui a pouco o G de LGBT vai sair de lá. Vamos colocar pro nosso lado, dos opressores. Daqui a pouco eles vão chegar de mochilinha. Pessoal, aceita a gente aí. A sigla tirou a gente de lá. Então, a ideia de ser cuidar das minorias, né? Isso. E o G tá saindo desse... tá virando um beta tá. Já eles vêm pra cá. Vamos ter que repensar a nossa estrutura. Veja, essas categorias todas, elas entram na arte. Então é a forma como as obras de arte vão admitir essas categorias aqui. Uma delas é a categoria santo e profano. O que é sacro, o que é que deve ser santificado, o que é santo e o que é profano. Vou dar um exemplo. Um cadáver.
cadáver ele é tido como algo santo. Veja, os ateus talvez tiver um cadáver aqui, ele sabe que é só um amontoado de células que não funciona mais. É só um pedaço de carne. Por que não é comestível? Entendeu? Por que eu tenho que cobrir tem um acidente, por que eu cubro? Não, cobre, mas... Tá, consideração de entender como algo inviolável. Entende? Então a infância é algo inviolável. Então a pureza da criança em vários aspectos, né? Isso envolve o cuidado físico, envolve o cuidado sexual. Então entende-se que a falta de maturidade sexual de um infante é algo a ser preservado, cuidado, entende? A santidade a sacralidade de alguns contratos, né? Na nossa sociedade o casamento ainda é tido assim. Ele não é necessariamente tido como religioso, mas há essa visão. Então, como a obra de arte trata esses temas, entende? Lembra da capa do Mayhem, né? Ele entendeu como completamente profano, completamente cotidiano, o cadáver do amigo dele com o miolo para fora. Então ele perdeu o senso nessa categoria. Essa categoria ainda existe. Uma hora ele vai se deparar com uma coisa que ele considera inviolável, que ele considera santa, né? Talvez não no sentido transcendental, mas vai considerar assim. Até um filme na Netflix, esqueci o nome agora. Eles caem e ficam ali por longos meses e eles entram nesse conflito, né? A gente está morrendo de fome, não tem o que comer, e tem outros ali morrendo, eu acho que eu vou ter que quebrar isso. Tem um filme da Moby Dick, né? Também que trata desse dilema. Então essa coisa do canibalismo, né, é um negócio que perpassa aí. Até em sociedades canibais eles não fazem isso por alimentação, né? Eles não são canibais por alimentação, mas por ritual. Eles se alimentam do inimigo abatido. Se ele era bom de correr, aí a gente se alimenta das pernas dele em honra à habilidade do inimigo e para então Seria não convertido. Ainda bem, né? Gente, para encerrar, nós temos 3 verdades importantes e uma conclusão lógica. Primeiro, precisamos ficar atento às obras que consumimos. Não descansa. Tem que ficar ligado, tá? Eu sei que é isso que sempre se diz, né? Tenha cuidado, tá? Filmes, que é o mais óbvio. Livros, textos, poesia, música. Não a letra, necessariamente. A letra tá aí em poesia. Mas... Eu vi uma anúncio da Prime, que é uma mulher que ela tem um bebê e ela se desespera com o senso de maternidade, tipo puerpério, desesperar, e descobre uma habilidade canina. Eu fiquei assim, como assim? Meu Deus! Se ela virasse um animal, ela se considerasse mais animal. Então, Stephen, isso é uma música que eu vou mandar a foto. Manda a foto pra gente ver. Que doideira. Eu gosto de filme doido assim. Dou o maior valor. A atriz, ela é uma atriz que fez muito filme, não é nem infantil, mas muito filme assim de princesa, sim, sabe? É meio assustador ver esses atores. Ela tão assim, voltada para essa imagem infantil e ver ela tornada, sabe? Eu passei por isso com A Bruxa. Porque a atriz principal é a Anya Taylor-Joy, né? Que foi toda, na época tinha feito X-Men,
Toda fofinha, foi a que fez o Gambito da Rainha, né? Esse menino não pode ser, não pode ser uma coisa horrorosa. Eu imaginei que fosse, sei lá, um filme de tipo Harry Potter, né? A bruxa. Tá maluco? Aquele filme, o capeta matando crente. Sai pra lá, bicho. Eu agora quero ver alienígena, tá doido? Então, o segundo ponto é, nós não precisamos aceitar os pressupostos das obras de arte. Gente, assistir um filme, ouvir uma música, ver uma tela, você só precisa ter a sua razão, a sua fé no seu lugar. Você não precisa, tudo que você consumir, aceitar aquilo, tá bom? Fica ligado. Consiga assistir, apreciar, sem ser contaminado. O terceiro ponto é, gente, não precisamos aceitar os pressupostos. Em um outro sentido, que é, dá para apreciar sem se contaminar. Entende? É possível. Dá para você assistir, eu vou mandar um filme, tá? Mãe. Filmaço. Filme com Javier, esqueci o nome dele. Como? É, né? Javier Bardem. E a menina de Jogos Vorazes, Jennifer Lawrence. Cara, filmaço. Muito doido, mas massa. Muito massa. Exato. Exatamente. Não é tudo que deve ser apreciado pelo cliente. Não. Você vai ouvir o disco do Mayhem, por exemplo? Acho que não. Anitta, por exemplo. Não? Você está avisado que aquilo é uma droga. Entendeu? Está avisado que é uma droga. Eu acho que no caso do disco do Mayhem até vale a pena, pelo menos 3 minutos, 1 minutinho de cada música, só para tu ter uma noção do que se faz por aí. Vai até dar pena da Anitta, coitada. Nem é tão satânica, coitada, né? Gente, a terceira coisa. A nossa última conclusão aqui, né? A verdade de uma cosmovisão apresentada por um artista deve ser julgada à parte da sua grandeza artística. Isso aqui é importante, muito importante. Não pode, vai jogar no lixo. Não joga as coisas boas no lixo, tá? Então assiste Mãe, por exemplo, vocês vão ver, um filme simbólico, bem herege, assim, mas é muito bom, inclusive, muito legal. Assista com a seguinte chave hermenêutica, é o casamento de Deus, Criador, e a Mãe Natureza. Esse filme é muito bom. Assista o filme, gente, assista o filme. Deixa de vocês serem bobos. Não bota no filme. Não bota no lixo. É muito bom. A substância? Não sei. É a cabana? É a cabana mesmo? A cabana é meio heresia também, mas é legal. É cansativo. É, isso, a ficção. Vale a pena, aprenda as coisas boas ali, tem coisa boa ali. Não é... Gente, o Espírito Santo não é uma Índia, vai. Eu acho que tá claro, né? Por favor, se você assistir um filme como A Cabana e ficar, meu Deus, será que... Será? Não, aí você me ajude. Não é? Não é o mesmo diretor, não. O Malik é crente. Esse aí é a Árvore da Vida. Pode assistir a Árvore da Vida sem medo, é de crente, que é com Brad Pitt. Se tiver com problema pra dormir, bota umas... É muito bom. A Árvore da Vida é bom. Bota... É um filme bom pra dormir. Gente, é isso. Vamos assistir umas coisas legais aí e relaxa. Tá? Beijo, da semana que vem.